Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. Café, Amor e Especiarias. Capítulo 18. Pela segunda noite consecutiva, Logan teve que ir à cidade contra sua vontade. Era vez de a avó ir à reunião de moradores, mas ela havia distendido o músculo na aula de hidroginástica para idosos e tinha mandado Logan em seu lugar. Ele estava torcendo para poder apenas confirmar a contribuição da fazenda para o festival de outono, coisa que podia ser feita por e-mail se o prefeito não insistisse em fazer isso pessoalmente todos os anos e ir embora. Mas é claro, não era assim que essas coisas funcionavam em Dream Harbor. Ordem no tribunal, gritou Pete na frente do salão. Brincadeira, pessoal, acrescentou com risada. Mas se vocês puderem se sentar, seria ótimo. A voz do prefeito parecia apenas trilha sonora para a multidão. Todos muito animados com o festival de outono, era o segundo maior evento de Dream Harbor. Perdia apenas para o dia em que a árvore de Natal era acesa, no qual Logan se recusava a pensar. Ele se sentou no lugar de sempre, no fundo do salão. Seus ombros e braços doíam de um dia todo carregando abóboras de um lado para o outro do celeiro, porque a avó havia decidido que elas ficavam melhores sob a luz esparta do sol. Tinha sido um longo dia depois de uma longa noite mal dormida. Não conseguia parar de pensar em Jane, em tudo o que havia acontecido naquele beco e em todo o que queria que tivesse acontecido. Talvez devesse tê-la beijado de novo. Talvez devesse ter ficado, mas o momento entre os dois foi interrompido, e ele não soube o que fazer. Antes de Lucy, Logan não tinha namorado muitas mulheres. Sua incapacidade de engatar numa conversa casual sempre atrapalhava suas tentativas de conhecer alguém, o que não era nenhuma surpresa, por isso achava que Lucy era diferente, pelo menos no começo. Ela não parecia se importar com o fato de ele ser reservado, até começar a se importar. Até finalmente descobrir que faltava alguma coisa nele e em sua vida lá. Doeu ainda mais porque ele pensava ter encontrado alguém que o entendia, uma prova de como lia bem as mulheres. Então, quando Jane recuou na noite anterior, ele perdeu a confiança de tomar qualquer outra iniciativa. Logan esticou os braços para frente, mãos entrelaçadas e estalou os nós dos dedos. Ele notou como seus antebraços ficavam quando as mangas estavam arregaçadas e se lembrou de Jane, pensando neles. Um calor se espalhou pelo seu rosto. Logan. Logo após esse pensamento, veio uma multidão de outros, incluindo o gosto da boca dela, doce e licorosa, a sensação de suas coxas fortes e quentes ao redor da cintura dele, a lembrança do corpo dela pressionado ao seu, perfeição. Ele deixou as mãos caírem no colo e, antes de passar vergonha, se forçou a pensar em hidroginástica de idosos. O bom e velho Logan, arruinando os eventos da cidade com pedidos de casamento fracassados e erações inapropriadas. Ele suspirou e passou a mão pela barba, rezando para que aquela reunião fosse curta. Mas até o momento o prefeito nem sequer tinha conseguido fazer as pessoas se sentarem e ficarem quietas, então Logan começou a perder as esperanças. Uau, olha só quem veio. 2 reuniões de moradores seguidas. N veio por trás dele e deu um beijo em sua bochecha. Hazel a seguiu e se sentou ao lado de Logan. E porque aparentemente elas eram todas amigas agora, e porque o universo queria torturá-lo, Jane surgiu logo em seguida. Estamos atrasadas? Sussurrou, sentando-se do outro lado de Logan. Não faz diferença, não começou ainda, disse ele, evitando o olhar dela. Como ia conseguir ficar ao lado daquela mulher fingindo normalidade quando tudo o que queria fazer era beijá-la de novo? Logan começou a calcular que talvez no relacionamento secreto fosse ainda mais estressante do que um público. O que você está fazendo aqui, afinal? Perguntou Anne, desenrolando do pescoço seu cachecol de 1 quilômetro. Não era a vez da vovó? Ela distendeu um músculo. Anne franziu a testa. Ela tá bem? Tá, só ficou dolorida. E por isso temos o prazer de sua companhia mais uma vez. Ela deu um gritinho alegre e pousou na cadeira da frente. É o que parece. Bem, eu tô feliz por te ver aqui, afirmou Jane, e Logan cometeu um erro tático. Olhou para ela e viu sorrindo para ele, com seus olhos de um castanho chocolate luminoso, um rubor lento se espalhando por suas bochechas. Ele não conseguiu mais parar de olhá-la. Não conseguiu parar até Anne estalar os dedos na frente do rosto dele. Tá tudo bem com vocês dois? Perguntou,
com uma sobrancelha arqueada. Estamos ótimos, disse Jane, ao mesmo tempo em que ele soltou um conciso sim. Jane te contou da invasão? Perguntou Hazel. Invasão? Não, foi uma invasão de verdade. Ninguém invadiu, só quebrou uma vidraça e foi embora, afirmou Jane, tentando tranquilizá-lo com um sorriso. Mas tudo o que Logan via era algo ruim tinha acontecido com ela, e ele simplesmente não podia permitir. Bem, que diabo aconteceu? Ele parecia estar bravo com todos os presentes, quando na verdade estava bravo consigo mesmo por não ter ficado com ela. Ei, calma aí, Hulk. O tom de Anne era provocativo, mas Logan não estava no clima. Jane sabia que havia alguma coisa errada na noite anterior, e ele a ignorou. Tentou convencê-la de que era droga de um guaxinim, enquanto ela estava em perigo de verdade. Alguém quebrou uma janela no meio da noite, não é nada demais. Jane assinou com a mão como se não fosse um problema, e Logan odiou aquilo. Por que ela não estava falando sobre teorias de assassinato? Por que não estava marcando outra noite de tocaia? Por que não estava buscando uma explicação complicada para o que tinha acontecido? Por que diabo não deixava consertar a situação? Por que você não me ligou? Resmungou ele. Por que ela ligaria para você? Perguntou Hazel, com os olhos arregalados e inocentes por trás dos óculos, mas seu sorriso desconfiado a denunciou. Ela poderia ter ligado para mim. Logan franziu a testa. E o que você teria feito? O mesmo que você, chamado a polícia. Certo, porque Jeanne não tinha ligado para a polícia. Ele não teve tempo de perguntar. O assobio agudo da vice-perfeita Mindy se sobrepôs ao barulho da multidão. Vamos começar, anunciou ela, usando um tom sério, como nas reuniões escolares. Logan se contorceu na cadeira. Quanto mais rápido começassem, mais cedo terminariam. Mas ele ainda tinha perguntas a fazer para Jane. Por que você não me disse? Sussurrou ele, chegando perto o suficiente para roçar o nariz no cabelo dela. Jane cheirava a café dessa vez. Não quis te incomodar, sussurrou ela de volta. Hazel fez parecer pior do que realmente foi. Não é grande coisa. Tá, mas ontem à noite você estava tentando me dizer... Logan? O som do nome dele ecoou pela sala silenciosa, e foi como um flashback instantâneo de quando ele se metia em problemas na escola. Nunca por conversar com algum colega, no entanto. Em geral, era por estar distraído, olhando pela janela. Você e Jane devem estar conversando sobre quando querem ser jurados do concurso de fantasia, já que é disso que estamos falando agora. O tom alegre de Pete encobriu a pura maldade de suas palavras. A gente... Não é. Parece divertido, disse Jane. Jane, a doce e inocente Jane, não sabia o que estava dizendo. O concurso de fantasias não era divertido. Era uma competição agressiva entre fãs alucinados de Halloween e ninguém nunca ficava satisfeito no final. Logan já tinha visto gente sair no soco por causa do resultado. Ele costumava passar bem longe do evento, preferia entregar as abóboras da decoração mais cedo e depois ser convencido por Noah a experimentar cervejas temáticas de outono. Elas eram sempre nojentas, mas qualquer coisa era melhor do que separar uma briga entre o Garibaldo e Luke Skywalker. Maravilha! O prefeito Kelly sorriu e Logan sentiu sua alma ser sugada de dentro dele. Era a receita ideal para o desastre. Certo, próximo assunto. Pescar maçãs com a boca. Divertido e higiênico ou marco zero para doenças? Vamos discutir. Jane o cutucou com o ombro. Vai ser legal, né? Reiterou em um sussurro. Ele assentiu, porque não suportaria lhe dar a notícia de que era impossível ser uma experiência legal. Além disso, estava apavorado com a possibilidade de dizer qualquer outra coisa a ela e Pete o obrigar a encher o castelo inflável com a boca. Em vez disso, Logan se acomodou e se esforçou para prestar atenção à pauta da reunião de moradores, tão longa que chegava a ser maluquice. Sem pensar no calor do braço de Jane contra o seu, na maneira como ela sentia para que Pete estava dizendo, demonstrando atenção, ou no fato de que, mais ou menos na metade da reunião, ela pegou um caderno e começou a fazer anotações e rabiscar mini abóboras nas margens. Como um cara podia se concentrar nos prós e contras de uma competição de quem come mais torta quando a mulher do lado dele insistia em ser tão adorável? Sério, que inconveniente. Quando a reunião terminou, Logan estava quase tendo espasmos de tão impaciente. Precisava falar com Jane sem se tornar o próximo tópico da pauta. Para sua sorte, Anne saiu depressa para confrontar Mac, que havia estacionado em sua vaga, ou qualquer coisa assim, e Hazel foi com ela para dar apoio moral ou garantir que Anne não o esmurrasse. Logan não tinha certeza de que aconteceria, mas nem ligaria se uma briga começasse. Contanto que estivesse longe dali com Jane ao seu lado. Quer uma carona para casa? Perguntou, enquanto Jane vestiu o casaco.
Eu adoraria. Os dois seguiram em direção à porta e tinham quase alcançado a liberdade quando Kaori e Jacob surgiram das sombras como ninjas, empunhando livros. Jane, achei você. Kaori a cumprimentou, com um longo abraço, agindo como se tivesse acabado de reencontrar um parente que não via há muito tempo. Oi, Jane sorriu para a mulher. A gente se viu hoje à tarde na sua pausinha para o café, observou, dando risada. Isso foi há horas, rebateu Kaori, com um aceno. Jacob revirou os olhos e colocou um livro nas mãos de Jane. A leitura da semana que vem. Essa é bem picante, então espero que não fique traumatizada demais. Jane riu. Acho que eu dou conta. Logan olhou para os próprios pés, fazendo um esforço descomunal para não pensar no que Jane dava conta de fazer. Ele conseguia sentir Jacob o encarando. Gostou do outro livro que te dei, Jane? Perguntou Jacob. Seu tom implicava alguma piada interna que Logan não queria entender. Gostei, foi muito inspirador. Jacob gargalhou de alegria. Ai, que bom. Seu olhar passou de Jane para Logan. A vida imita a arte mesmo? E arqueou uma sobrancelha, toda bem feita. Jane corou até a raiz do cabelo. Do que vocês dois estão falando? Perguntou Kaori. Mas Logan tinha uma forte sensação de que não queria saber. Deixe pra lá, cantarolou Jacob. E segurou a mão de Kaori. Vamos tomar alguma coisa antes que você vire abóbora. Vejo você no próximo encontro, gritou Kaori e assinou enquanto Jacob arrastava para longe. Logan pigarreou e Jane se mexeu desconfortável, depois abriu um sorriso sem graça. Aquilo foi só, sabe, coisa de livro. Claro. Ótimo. Ok, vamos. Ele saiu com Jane pelas grandes portas duplas da sala de reunião, que davam no saguão da prefeitura. Estava frio e os velhos aquecedores chiavam em potência máxima, tentando combater o vento outonal que entrava pela porta, enquanto as pessoas saíam. Um esforço inútil. Os dois foram parados por pelo menos 5 outros grupos de vizinhos na saída, todos querendo elogiar Jane por seu ótimo trabalho no café. Quando chegaram à calçada, ela sorria de orelha a orelha, contente pelo reconhecimento. Eles foram andando até a caminhonete em um silêncio confortável, Jane cantarolando baixinho enquanto acenava para vários outros vizinhos. Obrigada pela carona, disse ao entrar na cabine. Tá muito mais frio agora do que quando eu vim mais cedo. Claro, disponha. Acho que eu vou precisar de um carro. Nunca precisei de um em Boston, comentou, sorrindo para ele, do banco ao seu lado. Você sente falta? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. De quê? Transporte público? Um pouco. Não, de Boston, quer dizer. Eu sei que aqui é bem diferente de lá. Jane deu de ombros. Eu gosto daqui. Tão simples, uma frase tão curta, mas nossa, como ele queria acreditar nela. Jane parecia se encaixar tão bem na cidade, ainda mais depois daquela noite, quando ela demonstrou conhecer mais vizinhos do que ele. Logan queria que ela se encaixasse ali. Queria que seu "eu gosto daqui" significasse "eu gosto de você", da sua fazenda velha e fedorenta, de seus avós meio malucos. Eu gosto de você e vou ficar. Queria que "eu gosto daqui" lhe desse algum tipo de garantia, o que, é claro, ninguém podia dar. Era possível que Lúcio tivesse desestabilizado mais do que ele gostaria de admitir. Também era possível que seu avô estivesse certo, mas Logan nunca admitiria isso. Ele balançou a cabeça. Ótimo, isso é bom. Ele apoiou o braço no encosto do assento de Jane e saiu da vaga, manobrando o carro devagar. Ainda havia muita gente circulando por ali, conversando, apesar do frio da noite. A viagem foi curta, pois a prefeitura ficava a pouco mais de 1 quilômetro do café, na rua principal. O carro nem teve tempo de esquentar, a saída de ar soprando uma corrente fria em seu rosto. Ele parou em frente ao café, sob a luz amarela do poste. O vento estava cortante e gelado, sacudindo as folhas coloridas das árvores. O sol tinha se posto algumas horas antes, deixando a sensação de já ser tarde da noite. Obrigada, mais uma vez, pela carona. Por que você não me contou sobre a janela quebrada? Perguntou ele de novo, ainda odiando o fato de ela não ter ligado quando tudo aconteceu. Eu te disse, não foi nada demais. Jane? Ela suspirou. Eu não queria deixar isso complicado demais. Isso aqui. Ela fez um gesto, indicando os dois. Eu não queria que você se sentisse, sei lá, responsável por mim ou algo do tipo. Mas eu quero. Não diga que você quer ser responsável por ela, pelo amor de Deus. Eu quero ajudar. Ela o observou, seus olhos castanhos analisando as expressões dele, e torceu a boca enquanto pensava. Ok, que tal a gente fazer assim? Eu prometo te avisar se eu precisar de ajuda. Promete, resmungou ele. Prometo. Se eu precisar de alguma coisa, te aviso. Ele não gostava nem um pouco da ideia, mas provavelmente não tinha alternativa. Acho que talvez você esteja certa. Como assim? Tem alguém mexendo com você?
Os olhos de Jane se arregalaram com a admissão. Você acha? Estou começando a achar. Jane abriu a boca para dizer alguma coisa e a fechou de novo. Que diabo estava escondendo dele? O que foi? Perguntou, de bate-pronto. Nada. Jane? Ela bufou. Nada. Prometo que te conto se houver alguma novidade no caso. No caso? É, respondeu, sorrindo. O caso dos mistérios no Pumpkin Spice. Tá bom, Nancy Drew. Ela sorriu. Logan, eu? Você vai me beijar? Ela chegou mais perto ao fazer a pergunta, e de repente, Logan não dava a mínima para janelas quebradas. Você quer que eu te beije, Jane? Disse baixinho, com a voz meio rouca, e os olhos de Jane se fecharam. Acho que ajudaria muito se você me beijasse. Ele observou os lábios dela se curvarem em um sorriso provocante antes de se inclinar e encostar a boca na dela. Jane suspirou e o puxou para si pela camisa. Ela se encaixava ali também, aninhada em seu peito com os lábios nos seus, soltando leves suspiros ofegantes contra sua pele. Logan aprofundou um beijo, e Jane correspondeu, deslizando a língua junto a dele. Ela continuava a segurá-lo, a puxá-lo como se não estivesse conseguindo chegar perto o suficiente. Os dois estavam usando camadas de roupas demais, e a cabine da caminhonete era muito apertada. Ele resmungou, frustrado, ao correr as mãos de um casaco a um suéter. Era como dar uns amassos usando roupas de astronauta. Espera aí. Jane se afastou, arrancou o casaco e o jogou no banco de trás. O suéter voou logo em seguida e ela ficou apenas com a camisa de manga comprida que tinha vestido por baixo. Não estava exatamente nua, mas pelo menos ele podia ver a silhueta dela. Passar a mão por aquelas curvas, e foi isso que fez enquanto Jane desabotoava sua camisa. Assim que ela chegou ao último botão, fez uma careta de derrota. Ele estava usando uma camisa de manga comprida por baixo. Droga. Logan bufou e deu risada. Aquilo era absurdo. Eles diziam estrear a cabeça e... Seus pensamentos se espalharam quando as mãos de Jane começaram a vagar por baixo de sua camiseta, arranhando a barriga. Bem melhor, disse ela pertinho de seu pescoço, enquanto beijava a parte áspera da barba cheia. Ele a agarrou pelos quadris, puxou-a para si e a colocou montada em seu colo no banco do motorista. Melhor ainda. Jane sorriu, e ele voltou a beijá-la. Não se cansava da boca dela, sempre sorrindo, sempre o provocando, tão macia e faminta. Logan havia tido uma única namorada em todo o ensino médio, e o relacionamento durou menos de 3 meses, mas naquele momento, os dois se pegando em sua caminhonete ainda completamente vestidos, desejando não estar, o levou de volta àqueles meses torturantes. Eles se agarravam, se apalpavam, se apertavam, nenhuma delicadeza, pura vontade, assim como naqueles dias. Os dois tinham uma vaga e distante noção dos motivos pelos quais não deveriam levar aquilo adiante, mas as razões desapareciam cada vez que suas línguas se encontravam. As mãos de Jane estavam por toda parte. Ela cravava os dedos em seus ombros, subia até os cabelos e puxava, as bocas igualmente desesperadas. E quando Jane rebolou para frente em seu colo, Logan pensou que fosse morrer no mesmo instante. Um gemido sufocado escapou de sua boca. Então ela rebolou mais uma vez. Jane, murmurou ele, agarrando a cintura dela com firmeza. Logan estava no meio de um cálculo mental complicado para entender como os dois fariam para tirar a calça quando a bunda de Jane apertou a buzina. O som estridente ecoou pela noite silenciosa. Jane congelou e arregalou os olhos, como um desenho animado ainda ofegante. Ops, sussurrou ela. Os dois olharam ao redor, despertando do feitiço, e se deram conta de que estavam bem no meio da maldita rua principal, se pegando como se tivessem 17 anos. Isso contribuía para o plano dele de evitar fofocas na cidade? Que diabos estava fazendo? A gente deveria... Sim, desculpa, com certeza. Jane se desentrelaçou dele e caiu de volta no banco do carona. Acho que a gente se empolgou um pouco. Acho que sim. Ele passou a mão pelo cabelo, tentando controlar a respiração. O rosto de Jane estava corado, seus lábios vermelhos e aveludados. Não olhe para os lábios dela. Obrigada de novo pela carona, disse Jane com uma risadinha, procurando suas roupas no banco de trás. Claro. Ela abriu a porta e o ar frio de outubro ajudou a diminuir o calor que Logan ainda sentia. Me liga se precisar de alguma coisa. Ele a lembrou. Ela fez que sim e fechou a porta. Logan ficou sozinho e mais confuso do que nunca, sem saber em que pé os dois estavam, mas já planejando quando haveria outra vez. Capítulo 19. Posso te servir uma xícara de chá enquanto você espera, meu amor? Eu aceito, obrigada. A avó de Logan, ou Stelle, como insistia que Jane a chamasse, entrou correndo e foi fazer um chá.
Jane estava sentada nos degraus do lado de fora da casa da fazenda que Logan chamava de lar. Era linda, antiga e com certeza mal assombrada, mas linda. À sua frente havia um pequeno bando de galinhas ciscando, as mais engraçadas que ela já tinha visto. Todas tinham um tufo de penas no topo da cabeça que parecia um penteado muito elaborado. Tinham os mesmos tufos nos pés, e Jane imaginou serem como pequenas botas revestidas de pele. Só de olhar para elas dava vontade de sorrir. Todo aquele lugar a fazia sorrir, até que ela se lembrou de que não havia sido convidada. Só entrou em seu novo carro alugado e resolveu aparecer lá. Quanto mais tempo ficava ali sentada esperando, mais se convencia de que talvez tivesse cometido um erro. Talvez Logan não aceitasse bem a invasão, mas o caso tinha ficado mais grave e ela precisava sair um pouco do café. Além disso, era uma mulher curiosa e queria muito conhecer o lugar onde ele morava e trabalhava, mas talvez estivesse indo longe demais. Depois dos breves amassos alguns dias antes, Jane não conseguiu parar de pensar em Logan, e não só porque suas bochechas ainda estavam sensíveis de tanto passar o rosto na barba dele ao beijá-lo. Era mais pela chateação dele ao saber da janela quebrada. Aquilo a fez pensar que talvez Logan realmente quisesse ajudá-la a descobrir o que estava acontecendo. Talvez ela não estivesse sendo intensa demais. Então decidiu aparecer por lá. E era provável que com isso tivesse arruinado tudo. Logan queria manter aquela coisa entre os dois em segredo, e agora ela o havia emboscado na própria casa. Não ficaria nem um pouco surpresa se Kaori ou Nancy pulassem dos arbustos de mirtilo e começassem a perguntar por que ela estava ali. Não que ela não amasse os novos amigos do Clube do Livro, mas Logan estava certo. Aqueles ali sabiam tudo a respeito de todo mundo. A velha porta da casa da fazenda bateu atrás dela. Aqui está. É bom ter outra pessoa servindo a bebida para você de vez em quando, né? Stella se encostou em uma das colunas da grade da varanda. Sim, é ótimo, muito obrigada. Mas na verdade eu estava pensando que é melhor eu ir embora. Ir embora? Mas o Logan deve voltar a qualquer momento. Tudo bem, não quero incomodá-lo. Falo com ele em outro momento. Stella ergueu uma sobrancelha branca como a neve, nem um pouco convencida. Eu não sou como o resto das pessoas nessa cidadezinha maluca, disse ela. Se você e meu neto estão tendo alguma coisa, eu não preciso saber. A gente... Pronto, não temos que falar sobre isso. Stella limpou as mãos no avental de babados que usava em cima do moletom tie-dye e das leggings cor-de-rosa neon. Mas acho que você devia ficar. Logan é tímido desde pequeno. Sempre fico feliz em vê-lo fazer amigos. Jane sorriu para a senhora. Não podia fugir e decepcionar aquela voz simpática. Além disso, a imagem de um pequeno e tímido Logan a deixou bastante comovida. Ela se concentrou nas galinhas. Elas têm nome? Ah, tem, com certeza. Aquele menino dá nome para tudo, mas não consigo acompanhar. Pensar em Logan, um homem grande, robusto e barbudo, como aquele menino, quase a fez rir alto. Ele sempre gostou de animais? Nossa, sim. Ele costumava trazer todo tipo de bichinhos para casa. Pássaros com asa quebrada, filhotes de esquilo perdido da mãe. Não é necessário ter um diploma em psicologia para entender o motivo. De qualquer maneira, tive que colocar limite quando ele trouxe um morcego para dentro de casa pensando que estava ferido. Acontece que a criatura não havia se machucado, só estava com frio. Depois de ter acolhido e aquecido dentro de casa, o bicho saiu da caixa de sapatos e começou a voar por todo canto, gritando que nenhum... Bem, que nem um morcego vindo do inferno. Jane riu, cobrindo o rosto com a mão. Um morcego? Não, aterrorizante. Stella sentiu. Henry conseguiu expulsá-lo, mas desde então todos os resgates foram realocados para o celeiro. Faz sentido. O som dos pneus da caminhonete da entrada de Cascalho encerrou a conversa. Aí vem ele, vou deixar vocês dois conversarem. Stella piscou para Jane, como se não acreditasse nem por um segundo que ela estava ali apenas para conversar. Ótimo, até a avó de Logan estava por dentro dos planos dela de seduzir fazendeiros. Jane não sabia se deveria se levantar e encontrar Logan no meio do caminho ou ficar ali sentada sem jeito esperando. Continuou sentada, desconfortável com a situação. Uma galinha felpuda pulou em seu colo, enquanto ela esperava, o que a fez se sentir um pouco melhor. Ela fez carinho na cabeça fofa do animal e recebeu um gorjeio feliz e discreto, como resposta, enquanto Logan saía da caminhonete sem notá-la. Jane o viu cumprimentar uma alpaca, de acordo com Stella, e acariciar a cabeça do bicho. Ela podia jurar que a alpaca sorriu. Ele seguiu pela trilha da terra até a casa, olhando para os pés, se aproximando de onde ela estava. Àquela altura, Jane sentiu que era um absurdo não ter chamado a atenção dele antes, mas agora havia 2 galinhas em seu colo e ela tinha certeza de que uma terceira havia subido os degraus e estava procurando um jeito de se acomodar em sua cabeça. Então logo a viu.
e seus olhos se regalaram de surpresa. Ele parou para assimilar aquela cena hilária, ela vestindo jeans novos e rasgados de fábrica, com o cabelo preso do jeito que usava no trabalho e uma variedade de aves piando ao seu redor. Uma delas talvez estivesse tomando seu chá. Chá fazia mal para galinhas? Ah, não. Não queria ser responsável por matar uma das galinhas de Logan. Jane tentou espantá-la. Não, não. Isso não é para você, pequenininha. Não quer passar mal, quer? A galinha inclinou a cabeça e a encarou com seus olhinhos brilhantes. Show! Ela tentou espantá-la com a mão e a galinha pulou em seu braço como se fosse um poleiro. Ah, que ótimo! Ela colocou em seu colo junto às outras. Ainda bem que aquelas galinhas esquisitas eram pequenas, do contrário ele estaria sem espaço. Jane ergueu o olhar novamente. Logan continuava encarando, sem mexer um músculo, congelado, observando, devagar. Um sorriso surgiu no rosto dele. Ela sorriu de volta. Acho que suas galinhas gostam de mim. São galinhas, né? Elas são estranhas. Galinhas sedosas, respondeu ele, indo em sua direção, com uma espécie de olhar chocado no rosto. Chique. Ele fez um sorriso com o dedo nas cabeças felpudas no colo dela. Muito chique. Elas têm nome? O rosto de Logan ficou um vermelho intenso e ele passou a mão pelo cabelo. Sim, tem sim. Jane esperou. E quais são? Ele suspirou. Taylor, Rihanna, Lizzo, disse, indicando as 3 galinhas do colo dela. Aquela ali são Lady Gaga e Britney. E essa tentando subir na sua cabeça é a Selena. Não acredito. A risada que Jane soltou assustou as galinhas e elas voaram, espalhando tufos de penas. Ela se dobrou em um ataque de riso. Você batizou suas galinhas com o nome de divas pop? Disse, quase sem ar de tanto rir. Logan deu de ombros. Combina com o tema. Meu Deus, que tema! Ela soltou um longo suspiro, mas aquele sorrisinho discreto nunca deixou seu rosto. Jane quis mordê-lo. Bom, os bodes se chamam Marley e Dylan. Tipo, Bob? Isso. E a alpaca? Perguntou, incapaz de esconder a empolgação em sua voz. Logan fez uma careta. Harry Styles. Harry Styles? Jane soltou um gritinho de alegria. Incrível. Ele havia perdido a luta contra o sorriso, que agora era enorme. Não posso me desviar do tema agora. Ah, não mesmo. Logan riu. Tá tudo bem? Ah, sim, tudo bem. Desculpa por aparecer do nada. Ela se levantou para ir embora, mas Logan a segurou pelo braço e a apertou gentilmente. Não precisa se desculpar. Aconteceu alguma coisa? Ah, eu queria te atualizar sobre o caso. Certo. O caso. Vem comigo. Pode me contar tudo. Ele a levou para a lateral da casa, passando por um lindo jardim de dálias que só agora haviam florido, competindo com as árvores e exibindo seus próprios tons de dourado, vermelho e terracota. As Susanas dos olhos negros começavam a tombar em seus longos caules, mas Jane imaginava como deviam ser alegres no verão. Ela respirou fundo e sentiu o cheiro aconchegante de feno e folhas secas da fazenda. Havia também um aroma de fogueira e maçãs maduras no ar. O lugar todo tinha o cheiro de Logan. Alguém devia colocar no frasco. Eu-a de fazendeiro sexy. Ela abafou uma risadinha e seguiu Logan até uma porta na lateral da casa. Ele a conduziu para dentro e Jane piscou algumas vezes, esperando os olhos se ajustarem ao ambiente fechado. Os dois estavam em uma kitnet toda arrumadinha. A kitnet toda arrumadinha de Logan. Bem ao lado dela havia uma cama feita à perfeição. Sua boca ficou seca. Quer beber alguma coisa? Perguntou ele, enquanto ia em direção à parte da cozinha. Só uma água, por favor. Jane olhou em volta, enquanto ele servia um copo de água. Tentou satisfazer sua curiosidade sem dar muito na cara. Havia uma mesa pequena ao lado da cozinha, a cama, na qual ela certamente não estava pensando e que ocupava a maior parte do espaço, e uma porta que supôs ser a do banheiro, Duas mesinhas de cabeceira ladeavam a cama, mas apenas uma estava coberta de livros. No topo da pilha havia um par de óculos de leitura. Meu Deus, logo usavam óculos de leitura? Ela não tinha a menor chance de resistir àquele homem. Era melhor entregar a calcinha na mão dele de uma vez. Logan pigarreou e Jane se apressou a olhar para ele de novo. Não é grande coisa, disse ele, ao mesmo tempo em que ela disse. Gostei da sua casa. Ele franziu um pouco a testa, a boca se curvando de leve para baixo. Meu avô e eu construímos este puxadinho há mais ou menos um ano. Ele pensou que ele e minha avó ficariam com o cômodo quando eu finalmente me mudasse para a casa principal, mas não tem por que eu ficar com aquela casa inteira só para mim. Suas bochechas estavam vermelhas e havia uma ruga profunda em sua testa. Jane se largou sentada na cama e Logan regalou os olhos. Bom, eu gostei, tenho o tamanho ideal, comentou ela. E sorriu, esperando que se transmitisse tudo o que queria dizer, mas achava que não deveria, principalmente que Lucy é quem havia saído perdendo.
que ela tinha jogado fora a chance de amar aquele homem gentil e ser amada por ele de volta, e que àquela altura Jane não daria a mínima, nem se ele morasse em um maldito porão. Ela estava envolvida, muito mais do que esperava, tanto que ficava difícil esconder. Logan continuou a encará-la sentada na cama e foi perdendo o ar de tristeza, assumindo uma expressão mais faminta, mais intensa. Jane sentiu um frio na barriga ao notar a mudança. Então, o caso, ela deixou escapar, quebrando o clima. Certo. Logan passou a mão pela barba, encostando-se no balcão da cozinha. O que está acontecendo? Jane suspirou. Lá vou eu. Hora de despejar mais bobagens no colo desse homem. Mas foi ele quem pediu. Capítulo 20. Jane estava sentada na cama dele. A cena fazia todos os neurônios de Logan se misturarem numa sopa basicamente inútil. Vê-la na escada em frente à sua casa teve quase o mesmo efeito. O jeito como o sol da tarde iluminava o rosto dela, cobrindo-a em um brilho dourado, mas foi a expressão de Jane que o tinha feito congelar. O sorriso largo, o brilho nos olhos, era uma situação absurda. Suas galinhas aí estavam usando como poleiro, mas ela deu risada durante a coisa toda, murmurando bobagens para elas e levando tudo na esportiva. Agora ele estava ali, em seu quarto, em sua cama, cheirando a sol e café torrado. Ele não queria conversar, queria se encaixar entre as pernas dela e pressioná-la em seu colchão. Queria sentir os suspiros ofegantes dela em seu pescoço. Queria ouvi-la gemendo seu nome. Logan? Merda. Ah, sim, desculpa. Qual foi a última parte? As bochechas de Jane estavam coradas, seus lábios vermelhos e deliciosos como maçãs. Era como se soubesse exatamente o que ele estava pensando e estivesse pensando a mesma coisa. Ela balançou a cabeça, e fios de cabelo se soltaram do coque. Acho que a ligação está vindo de dentro da casa. Logan piscou, tentando entender. Do que você está falando, Jane? É uma referência a um filme de terror. Esquece. Ele havia tirado os sapatos e se sentado sobre os calcanhares, como se sentasse na cama dele todos os dias, como se fosse assim que os dois sempre conversavam, depois de um longo dia. Acho que quem está tentando se livrar de mim, na verdade, trabalha no café. Espera, sério? Ela assentiu, se preparando para explicar sua teoria, e Logan teve que conter um sorriso. Ele estava levando a conversa a sério, mas ela ficava tão fofa quando se empolgava com alguma coisa, o que acontecia com frequência. Ele amava isso nela. Gostava disso nela. Gostava. Então, aconteceram mais coisas estranhas. Encontrei a geladeira desligada outro dia. Quase perdemos todo o leite. E teve um dia em que a máquina de cappuccino ficou dando pau a manhã toda. Tipo, toda hora, mesmo depois da gente consertar. Certo, definitivamente estranho. Jane assentiu, encorajada, não é? Até pensei que alguém tinha roubado algumas das obras de arte das paredes, até que as encontrei escondidas em um armário na despensa. É tão estranho. Quem poderia ter feito isso senão alguém que teve acesso ao café fora do horário comercial? Logan sentiu uma pontada no peito, uma espécie de desconforto. Mesmo que Jane não tivesse correndo perigo de verdade, o fato de alguém estar mexendo com ela era inaceitável. Então, quem você acha que é? Perguntou. Jane deu um sorrisinho, recompensando-o por levá-la a sério. Bom, só 3 pessoas têm uma cópia da chave além de mim. Norman, Crystal e Joe. 3 suspeitos. Jane sorriu mais. Isso, exatamente. Então, Norman. Logan pensou no homem mais velho. Ele trabalhava no café havia anos ao lado do Dot. Por que Norman ia querer prejudicar o funcionamento do café? Ele ama aquele lugar. Foi o que pensei, disse Jane. Ele toca o negócio com a tia Dot desde sempre. Por que ia querer arruinar o que os dois construíram? Certo? Logan assentiu. Tá bom, então. Cristal. Jane se mexeu e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Acho que ela tem uma quedinha por você. Logan se engasgou com a água. O quê? Não tem não. Ela praticamente fica com coraçõezinhos nos olhos quando você entra. Claro que não. Era impossível Cristal ter uma queda por ele. Cristal, que havia saído do baile de formatura da escola deles e se tornado uma espécie de celebridade local depois de aparecer em alguns comerciais de colchão. De jeito nenhum. A última coisa que ele havia ficado sabendo foi que Cristal estava namorando um jogador de futebol semiprofissional, embora ela se recusasse a dizer quem era. Ela com certeza não estava interessada. E por que isso importaria, afinal? Perguntou ele. Talvez ela saiba da gente. Está brava e queira vingança. As palavras de Jane saíram emboladas, como se ela estivesse quase envergonhada demais para dizê-las. Mas precisasse colocá-las para fora. Ninguém sabe da gente. Enquanto dizia, porém, Logan pensou nos dois em sua caminhonete, algumas noites antes, no meio da rua. Qualquer um poderia ter passado e visto. Era possível que alguém soubesse, mas ele ainda não achava que Cristal iria se importar. Não acho que seja isso. E o Joe?
Joe era jovem. Mal havia chegado aos 19 anos. Tinha um piercing no lábio e várias tatuagens no pescoço. Se fosse colocado ao lado de vários suspeitos, Joey pareceria o criminoso. Mas Logan o conhecia, sabia que o garoto levava a própria avó para aula de hidroginástica e até tinha dado carona para a avó de Logan várias vezes. Era difícil acusar um cara que cuidava bem dos idosos. Jane deu de ombros, mas parecia aliviada por ter sua teoria sobre cristal refutada. Joe é um bom garoto. Não sei por que faria algo do tipo. Além disso, ele precisa muito desse emprego. Não faz sentido. Logan soltou um suspiro, contente por Jane enxergar Joe como ele o enxergava. O que você acha? Perguntou ela, com uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas. É estranho, mas talvez essa coisa tenha acontecido por acidente. Alguém pode ter tropeçado no fio da geladeira. Talvez a máquina de cappuccino seja temperamental mesmo. Jane torceu a boca. Talvez. Só achei muito estranho. Ela deu de ombros, mas da última vez que ele tinha ignorado as preocupações de Jane, alguém havia quebrado a sua janela no meio da noite. Não podia fazer aquilo de novo. Talvez seja a hora de ficar de tocaia outra vez. Ele captou o brilho de animação nos olhos de Jane. Você acha? É só me dizer quando e eu vou, tá? Obrigada. Ela se levantou e logo a mente dele começou a trabalhar freneticamente em busca de um motivo para fazê-la ficar. Ficar naquele dia, ficar para sempre. A kitnet era pequena. Ele deu 3 passos e já estava na frente de Jane, sem plano nenhum em mente, exceto agarrá-la pela cintura e puxá-la para si. Se alguém estiver te sacaneando, nós vamos descobrir, tá bom? Ela levantou o rosto para ele. Tá bom. Logan queria dizer mais. Queria se perguntar se ela estava feliz morando lá, se gostava de administrar o café, se tinha planos secretos de voltar correndo para Boston assim que ele se apaixonasse por ela. Jane mordeu o lábio inferior e manteve os olhos castanhos fixos nos dele. A quem ele estava enganando? Tinha se apaixonado por ele na primeira vez que a viu usando aquele pijama de ouriços. E ele estava ali agora. Ele seria um tolo se desperdiçasse a oportunidade. Logan cravou os dedos na cintura de Jane, uma pressão deliciosa. Ela pousou as mãos no peito dele, foi deslizando pelos ombros e voltou, admirando sua amplitude, sua firmeza. Percebeu que era por isso que tinha ido até lá. Não apenas para apalpá-lo, embora essa com certeza fosse uma das intenções. Não, era porque no curto período que tinha passado na cidade até então, Logan havia se tornado um porto seguro para ela, mesmo quando as coisas estavam uma bagunça, no café ou quando não tinha certeza se aquele era o lugar para ela, ou quando não sabia bem como se tornar a Jane que desejava ser. Estar perto de Logan a fazia se sentir confiante, como se ela fosse capaz de dar um jeito em todo o resto se pudesse conversar com ele. No fim do dia, trocar ideias, ouvi-lo dizer que tudo ficaria bem. Ele era reconfortante, seguro e gostoso demais. Ele lembrou desse detalhe quando puxou para mais perto e levou a boca até a pele delicada atrás de sua orelha. Logan traçou um caminho com beijos ao longo de seu maxilar até encontrar seus lábios. Essa boca, disse baixinho, com a voz meio rouca. As mãos dele deslizaram pelo torso de Jane, tocando os quadris, a cintura, a lateral dos seios. Ele gemeu. Esse corpo. Ela o beijou, absorvendo seu gemido, se deliciando com a vibração que a percorreu. Jane estava aprendendo depressa que Logan não fazia nada pela metade, incluindo beijá-la. Ele não tinha pressa, levava todo o tempo que precisava, era tudo por inteiro. Ela nunca havia sido beijada daquele jeito antes. Era como se ele pudesse beijá-la o dia todo, como se nunca fosse se cansar disso, como se beijá-la não fosse apenas um meio para um fim. Mas Jane não queria parar por ali. Tinha outros planos, pelo menos até ouvir a batida na porta. Uma batida que mais se pareceu com um tiro, a julgar pela velocidade com que Logan reagiu. Ele afastou as mãos do corpo dela tão rápido que a deixou atordoada. Deu um passo para trás, depois outro, criando o máximo de espaço possível entre os dois. Seu rosto tinha um tom vermelho vibrante acima da brasa, claramente envergonhada. Seus olhos azuis estavam arregalados, cheios de culpa, medo ou alguma outra coisa, talvez arrependimentos. Logan se afastou dela como se os dois tivessem sido pegos segurando a arma do crime ao lado do cadáver, enquanto expunha seu plano maligno autossuficiente para todos ouvirem. Pulou para longe dela como se fosse pegar fogo ou tocá-la. Arrancou as mãos do corpo dela como se não suportasse a ideia de alguém saber o que estavam fazendo nas últimas semanas. Então, de repente, o relacionamento secreto ficou menos divertido. Ela observou Logan passar a mão pelo cabelo enquanto andava até a porta. Ouviu ele conversar com a pessoa do outro lado, algo sobre uma remessa chegando mais tarde. Quando fechou a porta e se virou para ela, o momento havia sido completamente arruinado. De repente, os alertas que Jane havia recebido das novas amigas ecoaram insamente. Sobre Logan mergulhar de cabeça quando se apaixonava, sobre ter tido o coração partido antes. Foram tantos avisos
Avisos pedindo que ela tomasse cuidado ao se aproximar daquele homem para não magoá-lo, mas pela primeira vez desde o início daquela noite secreta entre eles, Jane se perguntou quem estava protegendo ela para evitar que se magoasse. Aquilo parecia uma boa ideia a princípio, uma maneira descomplicada de os dois se divertirem, mas agora estava tudo muito confuso para ela. As coisas ficavam menos divertidas quando ela conseguia enxergar como a situação terminaria, quando conseguia ver com tanta clareza que ele ainda não tinha superado a ex, quando percebia o quanto havia se permitido gostar daquele homem, depender dele, e ela se recusava a deixar seus sentimentos por Logan se confundirem aos sentimentos de morar em Dream Harbor. Não importava o que acontecesse entre ela e o Logan. Jane gostava de lá, gostava de seus novos amigos, de seu novo clube do livro, e estava aprendendo a ser uma boa empresária, uma boa chefe. Ela tinha um gato, pelo amor de Deus, não podia deixar que os sentimentos complicados por Logan atrapalhassem seus planos. É melhor eu ir. Logan franziu mais ainda a testa. Jane, Não, tudo bem. Ela fez um gesto com a mão, ignorando o pedido de desculpas iminente. Não queria nada daquilo. Só queria ir para casa e ordenar seus pensamentos confusos. Cuidar de seu coração magoado. É que eu tenho um inventário para fazer, e o Gasperzinho precisa jantar. Você sabe como é cuidar de um animal de estimação, disse, e forçou uma risada, enquanto tentava andar em direção à porta. Mas Logan segurou sua mão e a interrompeu. Desculpa por aquilo. Era assunto de trabalho, mas você sabe como essa cidade fala. É, eu sei, sem problemas. O sorriso falso fazia suas bochechas doerem. Jane, disse ele em voz baixa, num tom que lhe pedia para contar o que estava acontecendo dentro da sua cabeça. Tá tudo bem, Logan. Foi o que combinamos desde o começo. Só nós dois. Ele franziu a testa, com um semblante de preocupação. Você não está feliz com isso? Quem disse? Eu. Você está dando aquele sorriso falso, horrível. Que sorriso falso? Esse aí. Esse que você dá quando tenta convencer de que está bem. Mas eu sei que não está. Por que você faz isso? Eu não faço nada disso. Como ele ousava fingir que a conhecia tão bem? Tô começando a pensar que talvez isso não seja uma boa ideia. Ele recuou ao ouvi-lo dizer isso, e Jane quase se sentiu mal. Mas ser jogada para longe no meio de um beijo maravilhoso havia despertado algo dentro dela. Nós mal nos conhecemos, e isso aqui tem sido muito legal. Eu agradeço demais pelo que você tem feito por mim desde que me mudei para cá. Mas talvez seja melhor ir com mais calma. Pelo menos por enquanto. Ir com mais calma? É isso que você quer? Jane soltou um longo suspiro de frustração. Eu não sei o que eu quero, tá? Esse meio que é o problema. E toda vez que eu acho que sei o que eu quero, você olha pra mim daquele jeito e me beija, e eu não consigo pensar quando você me beija. Você não quer mais que eu te beije? Ele havia se aproximado em algum momento, sem largar sua mão, mantendo os dedos entrelaçados aos dela. Bom, eu não quero que você deixe de me beijar. Jane. Ele fez de novo. Disse o nome dela daquele jeito sério e atraente, que a fazia querer abrir o jogo de uma vez. Ele deveria ser interrogador. Oi. Isso não tá fazendo nenhum sentido. Eu sei, desculpa. Tudo bem, posso esperar até você descobrir o que quer. Ela sentiu certo alívio. Tá bom. Ele assentiu. Tá bom. Logan. Sim. O que aconteceu com a Lucy? Foi a vez de Logan soltar um longo suspiro. Ele passou a mão pela barba e se mexeu, desconfortável, como se preferisse fugir dali a ter aquela conversa. E por um instante, Jane pensou que ele não diria nada. Ela não estava feliz aqui, disse ele por fim. Não estava feliz comigo. Sinto muito. Ele deu de ombros. Já fazia um tempo que ela estava infeliz antes de eu a pedir em casamento. Mas achei que poderia consertar. Achei que poderia fazê-la mudar de ideia sobre morar aqui, mas... Ele citou e deu de ombros mais uma vez. Não funcionou. Sabe, ela ter ido embora não diz nada sobre você. Ele bufou. É sério. Só porque vocês dois não deram certo juntos não significa que foi sua culpa. Ela estava olhando nos olhos dele, que a encarou com atenção, como se estivesse julgando a sinceridade de suas palavras, como se quisesse acreditar nela. Além disso, ela foi nitidamente uma boba por abrir mão da chance de ter coproprietário daquelas galinhas engraçadas. Uma risada surpresa escapou dele. Elas são meu maior atrativo. Jane sorriu e deu um passo em sua direção, já se sentindo atraída de volta pela força gravitacional que ele emanava. Devia ser porque Logan era maior do que ela. Era uma questão científica, não? Não sei, comentou ela. Existem algumas outras coisas. Ah, é? Um sorriso surgiu no canto da boca dele, uma coisinha tímida e esperançosa. Acho que talvez você tenha futuro como detetive ou chaveiro. Ele abriu um sorriso maior. Você é bem gatinho. Ah, um rubor apareceu em suas bochechas. Muito bem. E não beija mal. Ela se aproximou mais e deu um beijo suave em seus lábios. Mas eu preciso mesmo ir.
Jane ainda estava confusa demais para se convencer de que se ficar naquele espaço pequeno, com aquele homem enorme, era uma boa ideia. Estaria fadada a tomar decisões das quais se arrependeria mais tarde. Eu gosto de você, Jane, disse ele em um tom grave, a voz falhando. Ok, isso é bom. E era mesmo, um bom começo. Mas Jane ainda não sabia como isso melhorava as coisas entre os dois e definia aquele limbo estranho e secreto em que se encontravam. Não sabia se ainda estava disposta a se esgueirar pela cidade e fingir que não estavam juntos quando, no fim das contas, queria muito que estivessem. Ok, isso é bom, repetiu ele. Agora eu vou. Ele abaixou a cabeça e a beijou mais uma vez, fazendo-a reconsiderar seriamente todo o plano de ir embora. Mas então a soltou. Jane saiu correndo de lá, ainda sem saber quem estava protegendo o coração nela no meio de toda aquela bagunça. Capítulo 21. Logan estava limpando o curral dos bodes quando Noah estacionou o carro na estrada da fazenda. Teoricamente, ele havia contratado funcionários para lidar com aquele tipo de serviço, mas todos estavam ocupados colhendo as últimas maçãs e as colocando junto às abóboras no campo dos fundos. Além disso, Logan também estava se punindo pelo comportamento de merda que havia tido com Jane, praticamente jogado longe quando o avô bateu na porta. Ele a havia magoado, e isso estava tão claro que chegava a doer. Era óbvio, ninguém gostava de ser tratado como motivo de vergonha. Por mais que Jane tivesse tentado fazer aquele acordo no começo, as coisas pareciam ter mudado, e agora Logan precisava decidir se valia a pena tornar o relacionamento dos dois públicos. Será que valia a pena correr o risco de tudo dar errado de novo, na frente de todo mundo? Será que Jane valia a pena? Por isso ele estava ali, limpando o excremento de bode para se punir e desanuviar a mente. Quem precisava de medicação quando se tem cocô para limpar? Noah foi lentamente até o curral, se aproximou da cerca e apoiou os antebraços ali enquanto os bobs mordiscavam as mangas de sua camisa. Ei, você não tinha virado chefão? Sua avó ainda faz você limpar o curral? Os animais não são parte da fazenda, disse Logan, com um grunhido, jogando um pouco de feno fresco no cercado. Verdade, esqueci que esses aqui são seus bebezinhos. Noah fez carinho na cabeça de Marley, e o velho bode baliu de alegria, ou de mau humor, já que era praticamente o mesmo som. O que você veio fazer aqui? É bom te ver também, amigo, respondeu Noah, com um sorriso descontraído. Ei, não é porque sua temporada acabou que a gente também tem o dia todo para bater papo. Noah tinha adquirido um barco de pesca de família, se mudado para Dune Harbor alguns anos antes e montado uma empresa de turismo de pesca. Mas nessa época do ano, as excursões eram poucas e esparsas. Ele pegava uns turnos de barman durante o inverno para se manter, mas até onde Logan sabia, o amigo levava uma vida bem tranquila, até o verão chegar. Vim ver como você está. Ver como eu estou? Sim, claro, ver como você está. Não te vejo desde a noite do quiz, quando você fugiu antes do grande concurso de dança, e não tive notícias suas desde então. Ando bem ocupado. Imagino, com a colheita e tudo mais, você poderia responder minhas mensagens, pelo menos. Fiquei achando que você tinha morrido. Não morri. Só não estava com vontade de falar com ninguém. Não enquanto estivessem com a cabeça cheia de pensamentos em Jane e no que fazer a respeito da situação entre os dois. Como vai a Jane? Perguntou Noah, como se estivesse lendo a mente de Logan. Sabichão de merda. Como eu vou saber? Noah abriu aquele sorrisinho desconfiado. Achei que vocês fossem amigos, só isso. Amigos. Porque agora aquela palavra parecia ter o efeito de um chute no saco. Somos amigos, sim. Falando em amigos, eu percebi o jeito que você estava olhando para Hazel. O rosto do homem, ruivo, pegou fogo, combinando com seu cabelo. Não sei do que você está falando. Logan cruzou os braços e se recostou na cerca. Ela não é como as mulheres com que você costuma sair. Como assim? Hazel é inteligente. Noah bufou. Eu saio com mulheres inteligentes. Logan ergueu uma sobrancelha. Qual foi o último livro que você leu? Sei lá. Ler é um pré-requisito para sair com a Hazel? Ela trabalha numa livraria. Ler é a vida dela. E eu sabia que você queria sair com ela. Talvez eu possa mostrar a ela outras maneiras de se divertir. Noah levantou as sobrancelhas várias vezes de um jeito sugestivo, e Logan sentiu uma vontade repentina de socar aquela cara exageradamente bonita dele. Ele semicerrou os olhos, tomado por um instinto feroz e protetor. Hazel não gosta desse tipo de diversão. Ah, é? Fique longe da Hazel, Noah. Ela vai acabar saindo magoada. Logan sabia como Noah lidava com as mulheres. Nenhum relacionamento dele havia durado mais do que um período de férias de verão. Então imaginar a doce e tímida Hazel se envolvendo com Noah despertava todo tipo de instinto fraterno em Logan. Hazel não era sua irmã, mas quando você é amigo de alguém por tempo suficiente, a sensação é a mesma. E não existe a chance de eu sair magoado? O sol brilhava nos cabelos acobreados de Noah,
As sardas espalhadas por suas bochechas o faziam parecer mais jovem, quase inocente. Mas então ele ajustou o antebraço na cerca, a sereia seminua, tatuada em sua pele, ganhou vida. Logan bufou e chutou a terra. Que raio ele estava fazendo ali? De repente, o arbusto de toda aquela conversa o atingiu em cheio. Ele estava preocupado com os dois amigos. Não queria que se metessem em algo que depois explodiria na cara deles, e isso estava transformando em intrometido, igualzinho ao restante da cidade. Àquela altura, podia muito bem entrar para o clube do livro de uma vez. Refletindo sobre o assunto, a preocupação de todo o passado dele com Lucy parecia um pouco menos com o resultado do julgamento alheio. Talvez ninguém visse a situação como um fracasso. Talvez os outros apenas se importassem com ele. Talvez ele estivesse agindo como um eremita e irritadiço, fazia quase um ano sem motivo algum, senão o próprio orgulho ferido, e agora estava arriscando jogar fora algo bom com Jane por ser um maldito covarde. Merda, que inconveniente. Ver as coisas por esse ângulo era muito mais complicado do que ficar puto com todo mundo, incluindo ele mesmo. Logan deu de ombros, desejando poder se livrar daquele epifania. Verdade. Desculpa, faça o que quiser. Então, eu tenho sua bênção? Perguntou Noah, com um sorriso travesso. Não tem necessidade disso. Hazel é adulta. Noah assentiu, e Logan pôde ver nos olhos cor de mel do amigo que ele já estava elaborando 1000 planos, mas tais planos não eram da sua conta. Ele colocou o ancinho de lado e enxugou o suor da testa. O frio ameno do fim de outono havia chegado, mas trabalhar no show da tarde enquanto esquentava o corpo, Noah continuou observando onde estava. Logan não sabia se era a paciência do amigo, sua nova descoberta de que talvez as pessoas ao seu redor agissem de determinada forma motivadas apenas por zelo, ou talvez fosse só cansaço de repassar as coisas na própria cabeça, mas se sentiu compelido a fazer uma coisa que nunca fazia. Queria conversar sobre seus problemas, em voz alta. Respirou fundo e Noah arqueou uma sobrancelha. Acho que estraguei tudo com Jane. Um sorriso foi surgindo lentamente no rosto do amigo, como se ele estivesse esperando aquele momento. Acho que essa conversa parece uma cerveja. Com certeza, resmungou Logan, se arrependendo de ter aberto sua bocona idiota. Noah seguiu Logan para dentro da casa principal, onde os dois atravessaram um hall e chegaram à cozinha da avó. Ele pegou 2 cervejas na geladeira e entregou uma para Noah. Depois vasculhou a gaveta de utensílios em busca de um abridor de garrafas, mas Noah já tinha arrancado a tampa usando a borda do balcão. Não deixe a vovó te ver fazendo isso, murmurou ele. Noah sorriu. Stella me ama. Ela ama mais as bancadas novas. Noah riu e se acomodou em uma das cadeiras da mesa da cozinha. Logan continuou encostado no balcão, inquieto demais para se sentar. Então, o que aconteceu com Jane? Indagou o pescador, tomando um gole de cerveja gelada. Logan também deu um gole para reunir coragem. A gente tá meio que... não sei, na verdade. Mas eu estraguei tudo. Eu a deixei chateada. Os olhos de Noah se arregalaram de alegria. E por isso que vocês dois saíram correndo da noite de quiz para poder... Não é bem assim, retrucou Logan, embora fosse mais ou menos exatamente assim. Estávamos guardando o segredo, só isso. Eu queria evitar que todo mundo ficasse sabendo o que faço ou deixo de fazer para variar. Não assentiu. Ele não havia testemunhado o desastre da árvore de Natal, mas Logan tinha certeza de que sabia tudo. Sabia pelo menos que um dia Lucy estava na cidade e no outro tinha ido embora. Quando perguntou a Logan o que havia acontecido, recebeu como resposta um resumo vago de que não tinha dado certo. Mas Logan não ficaria surpresa se tivessem organizado uma reunião de moradores exclusivamente sobre o assunto em algum momento desde então. O pessoal dessa cidade te trata de um jeito esquisito mesmo. Não consigo entender por quê. Logan soltou o ar numa risadinha. Pois é, então, eu não queria que esse negócio com a Jane entrasse no radar de todo mundo, mas acho que manter segredos está começando a incomodá-la. Não sei. Ele passou a mão pela barba, sentindo-se um completo idiota. Noah franziu a testa, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Então, talvez você só precise acabar com o segredo. Ele deve ter notado o olhar ansioso de Logan, porque continuou. Não precisa ser um grande evento, só sair como pessoas normais fazem. Certo, sair como pessoas normais. Não parecia tão ruim, mas isso não era tudo, era? O que você acha? Achava da Lucy. Logan deixou escapar, antes de pensar melhor. Noah parou com a garrafa nos lábios, pensando. Ela era linda, gente boa, mas eu senti uma vibe muito comer, rezar, amar nela. E que diabos isso significa? Noah deu de ombros. Ela parecia estar tentando fugir da vida real vindo pra cá. Parecia estar tentando se encontrar, ou algo assim.
Tudo o que Jane havia falado sobre querer começar do zero e desejar que as coisas fossem perfeitas passou pela cabeça dele. Jane estava fugindo da antiga vida, dos seus medos, não estava? E o que você acha da Jane? Perguntou Logan, temendo a resposta. Noah abriu um sorriso. Olha, eu gosto dela desde que ela acabou com a gente no quiz. É uma pessoa divertida, tem cara de quem topa qualquer coisa. Lembranças de Jane correndo com ele na chuva, dos dois se beijando, de Jane interrogando sobre lanchinhos em 1 minuto e pronta para capturar um fantasma no outro, tudo aquilo veio à tona. Ele pensou nela conversando com todos os vizinhos, nas reuniões de moradores, virando amiga de seus melhores amigos. Lucy, algum dia, pareceu tão bem adaptada naquele lugar? Será que um dia ele conseguia parar de compará-las? Logan tomou mais um gole. Olha, cara, se você tá preocupado com a possibilidade de Jane te abandonar, não vejo isso acontecendo tão cedo. É a minha opinião de especialista, já que criei o hábito de sair apenas com mulheres que vêm passar férias aqui. Noah terminou a cerveja. Enfim, essa conversa sincera foi divertida. Devíamos fazer isso mais vezes, comentou ele, e sorriu para Logan. Não conte com isso, respondeu o outro. Noah deu um tapinha em seu ombro. É o que veremos. Logan suspirou, e a risada do amigo ecoou pelo hall enquanto ele saía. Até mais, gritou Noah, da porta da frente. Até. Logan ficou encostado no balcão, pensando na conversa por tempo suficiente para ver o sol começar a se pôr. Os sons da fazenda foram se acalmando. O zumbido distante do trator, as vozes dos trabalhadores indo para casa, o balido dos bodes insatisfeitos. Ele devia fazer o jantar para que a avó não precisasse ir para o fogão depois da aula. Já o avô, provavelmente, ainda estava no campo. Era sempre o último a voltar para casa. Logan gostava daquele silêncio depois de um longo dia. Quando, enfim, resolveu sair do lugar, ele havia chegado a uma única conclusão. Não tinha ideia do que ia fazer, mas tinha certeza de que Jane valia a pena. Só esperava não ter estragado tudo de vez. Capítulo 22. Jane folheou os papéis que Barbie Sanders, a corretora imobiliária, havia lhe entregado em mãos naquela manhã. Era uma lista dos outros imóveis da região que haviam sido vendidos recentemente. Jane agradeceu e serviu um latte grande de avelã com leite de soja para ela, reafirmando que não estava interessada em vender. Barbie abriu um sorriso branquíssimo e convidativo de vendedora e pediu para Jane pensar no assunto. Então, agora estava no apartamento, em cima do café em questão, sentada à mesa pequena da sua cozinha, que também servia como escrivaninha, pensando no assunto. Sendo muito honesta, a quantia pela qual poderia vender o prédio, o espaço do café, mais o apartamento no andar de cima, era impressionante. Ela poderia quitar a última parte de seus empréstimos estudantis e comprar uma casinha fofa em algum lugar com facilidade. Imagina só. Ela conseguia imaginar muito bem. Mas era isso mesmo que queria? Jane ainda não tinha certeza. Além disso, sua tia Dot havia confiado o café Fampic Spice para ela. Não dava apenas para vendê-lo, dava? Ela não podia fazer isso, embora tivesse a sensação de que se contasse a Dot que precisava vender o imóvel para ir atrás da felicidade em outro lugar, a tia seria completamente a favor. Dot era muito a favor de ir atrás da felicidade. Era o motivo pelo qual Jane havia assumido o café, e a tia agora saltava de penhasco no Caribe. Fazia quase um mês desde que Jane fugira de seu encontro com a mortalidade e chegara a Dream Harbor. Na época, ela estava uma verdadeira pilha de nervos. Mas alguma coisa nela havia mudado? Ela havia se tornado a dona do café tranquila que desejava ser? Gasparzinho pulou da mesa e deitou-se na pilha de papéis como se fosse uma caminha feita só para ele. Eu estava lendo isso, sabia? Disse Jane. Ele a encarou com seus grandes olhos redondos. Ela fez carinho entre suas orelhas e o gato ficou ali, aproveitando, ronronando de satisfação. Tudo bem, eu não vou vender mesmo. E de alguma maneira dizer aquilo em voz alta para seu gato transformou aquelas palavras em verdade. Ela não ia vender. Não queria isso. Gostava de administrar o café, ainda que não tivesse resolvido o mistério de quem estava tentando atrapalhá-la. Ainda que tocar o próprio negócio fosse tão estressante quanto ser assistente de Marvin, se não mais. Pelo menos agora todo o trabalho duro era em prol de si mesma, do seu sonho, da sua vida. E ela ainda não estava pronta para desistir. Já se todo aquele processo a havia transformado em uma nova pessoa ou não, era difícil dizer, mas ela sabia que tinha feito mais amigos naquele mês do que nos últimos 7 anos em sua antiga vida. Tinha voltado a ler, se comprometido a participar de noites de quiz e até se inscreveu na aula de confeitaria de Anne. Ela tinha uma vida.
Sem contar os sentimentos pelo fazendeiro bonitão, que, apesar de confusos, eram prova de uma vida sendo vivida e algo que ela vinha tentando desvendar a semana toda, sem sucesso. Seu celular vibrou na mesa e ela atendeu a ligação do irmão. Você já tá de pijama? Perguntou ele, o rosto preenchendo a tela. Um cachorro uivou em algum lugar no fundo. Tive um dia longo. Jane olhou pela janela. Já estava escuro, embora tivesse acabado de dar 6 horas. O vento agitava os galhos quase nus das árvores em frente à janela, que batiam contra o vidro. Era a época de hibernar. Pijamas eram uma roupa ideal. Talvez ela devesse ter esperado até a primavera para começar do zero. O outono era uma estação esquisita para se reinventar. A melhor coisa nessa época era se aconchegar e comer comidas quentinhas e gostosas. Conseguiu resolver o mistério? Jane soltou um longo suspiro, soprando a mecha de cabelo que havia caído em seu rosto. Não, e piorou. Hoje de manhã, descobri que a máquina de lavar louças estava quebrada. O cara que veio consertar disse que alguém tinha cortado uns fios na parte de trás. Que merda, Jane. Você já fez alguma denúncia? Já. Após o incidente com a janela, Jane finalmente foi até a delegacia e informou a polícia do que estava acontecendo. Eles começaram a mandar uma viatura para a área de café 2 vezes todas as noites, o que a fez se sentir um pouco melhor, mas não adiantava nada se a pessoa responsável pelo dano trabalhasse para ela. E o que seus funcionários têm a dizer a respeito? Bem, fez xi para um dos cães que Jane não conseguia ver, mas podia ouvir choramingando por atenção. Bem, a Cristal começou a chorar em um instante em que eu perguntei se ela sabia o que estava acontecendo. Joe me garantiu que ficaria de olho em qualquer movimento suspeito. Depois, me disse que eu sou uma ótima chefe e que ele ama trabalhar para mim. Deu uma boa exagerada, murmurou Ben. Eu sou uma boa chefe. Com certeza. E o Norman pareceu insultado. Perguntou como ele saberia de alguma coisa e levantou a teoria de que alguma cliente estava por trás disso. Mas como isso seria possível, sabe? Não faz sentido. Pois é. Talvez seja mesmo um fantasma. Cala a boca, Ben. E aí, o que você vai fazer? Jane deu de ombros. Ela não sabia como agir. Devia ameaçar os funcionários? Instalar câmeras de segurança? Não gostava de nenhuma dessas opções, mas precisava tomar uma atitude. Se realmente gostava de administrar o café Pumpkin Spice e queria seguir sua nova vida ali, precisava dar um fim àquela loucura. Eu vou descobrir, falou. Ben pareceu não acreditar muito, mas não a pressionou muito mais. Em vez disso, repreendeu o cachorro que não parava de choramingar. Chega de petisco para você. Já comeu todo aquele lixo ontem. Lixo? Ben revirou os olhos. A Pudgy derrubou a lixeira ontem enquanto eu estava no trabalho e fez um banquete com lixo. Eca! Gasparzinho pareceu revirar os olhos, como se dissesse cachorros, né? E apesar disso, hoje ela está agindo como se estivesse passando fome. Só está fazendo jus à reputação dela. Ben sorriu. Como vai com o fazendeiro? O nome dele é Logan. E... Jane sentiu as bochechas esquentando sob o olhar inquisitivo do irmão. Vai tão bem assim? Perguntou ele, dando risada. Não sei. Jane se mexeu na cadeira e levantou os joelhos para apoiar o celular neles. Eu achava que estávamos indo bem, e estávamos mesmos. Mas aí, sei lá, eu meio que surtei. Surtou com o quê? Boa pergunta. Acho que ele ainda não superou a ex. Ben fez uma careta. Pois é. Além disso, ele tem essa coisa de não querer que as pessoas saibam que estamos juntos. Eu estava levando numa boa no começo. Menos pressão, sabe? Mas agora eu não sei mais. Espera um pouco. Esse babaca não quer que as pessoas saibam que ele está com você? Não é bem assim. É que essa cidade é muito pequena. E todo mundo se mete na vida de todo mundo. Sei lá, foi ideia minha manter tudo entre a gente. A carranca profunda de Ben quase a fez rir. Quase. Parece que esse cara tá tentando facilitar a fuga. Jane sentiu um aperto no peito. Você acha? Não me olhe assim, Jim Mary. Assim como, com esses olhos grandes de cachorrinho triste. Não sei qual é desse cara, mas não deixe ele te esconder, tá bom? Não deixe ele te fazer pensar que você não deveria ser exatamente quem é. Obrigada, Bennett. Agradeceu ela, baixinho, com um nó na garganta. Que saco de irmão, fazendo-a sentir aquelas emoções idiotas. Ben se mexeu na tela, olhou para a devoradora de lixo aos seus pés. Depois encarou Jane outra vez. Ele deveria reconhecer a sorte que tem por estar com você. É só o que estou dizendo. Tá bom. Tá bom. Te amo. Ai, fala sério, Jane. Ela sorriu para ele, fungando para conter as lágrimas. Ben suspirou. Tá. Te amo também. Eu sabia. Ben deu risada. Boa noite. Boa noite. Jane encerrou a ligação e descansou a cabeça nos joelhos, deixando a pressão massagear sua testa. Ben estava certo. Logan estava mesmo tentando facilitar um término com ela, manter o relacionamento dos dois em segredo?
Ela conseguia entender o ponto de vista do irmão, mais novo e estranhamente protetor, mas a explicação não fazia muito sentido. Não era a cara de Logan agir assim. E sendo honesta consigo mesmo, nem era segredo que a incomodava. Tinha sido a razão por trás do segredo que a despertara para a realidade quando os dois estavam na kitnet arrumadinha dele. Logan teve o coração partido na frente de toda a cidade, e claramente não havia superado a situação, e Jane precisava decidir se estava disposta a ficar por perto enquanto ele superava.